Oi pessoal, professor Born. Vamos então para a turma do extensivo, na nossa aula 10, sobre então questões agrárias brasileiras. Na geografia econômica, geografia B, vamos então abordar atividades agropecuárias e a questão agrária brasileira. Estamos na nossa página 12 da sua apostila. Para que a gente comece então a refletir, então, consciência ambiental, né? Eu sempre gostei do verde, das notas, né? Então, hoje o Brasil está loteando grande parte das áreas nativas do país e a floresta amazônica, que tem um solo arenoso, um ambiente de muita chuva, um ambiente então de uma floresta ombrófila densa, que sofre muita lixiviação, ou seja, muita lavagem do solo devido à excessiva umidade da região. Ela faz com que, ao se cortar a vegetação para fazer uma agricultura, o solo rapidamente se desgaste e resultando em quase todas as experiências na substituição da vegetação nativa por uma vegetação agrícola momentânea, culminando com a criação de pasto e a venda, então, de gado extensivo para suporte econômico da região. Para a gente, então, ter conceitos, vamos, então, entender o que é agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, ela é como se fosse, então, uma semelhança de um jardim. Ela tem uma utilização de mão de obra com baixa mecanização, geralmente em terras não planas, como no Brasil, mas é muito utilizada aqui na Coreia do Norte, na China, na Coreia do Sul, também aqui no Japão, temos também aqui em Taiwan, em Hong Kong, temos aqui, ó, nessa região aqui do Vietnã, Laos, Camboja, na Tailândia, nessa região, que são as áreas que têm um relevo bastante acidentado, cheio de grandes inclinações, com excessiva densidade demográfica. A agricultura de jardinagem, utilizada então principalmente nessas regiões com grande concentração demográfica, a população em terras pequenas geralmente trabalha com agricultura familiar, ou seja, famílias trabalham nessas terras e modificam o relevo. Como tem uma grande inclinação e grandes perigos de erosão devido às áreas de grandes chuvas, épocas de grandes chuvas, então há uma modificação por terraceamento dos lugares. Então, isso aqui, dessa forma, evita que aconteça a erosão, e um dos produtos classicamente plantados nessas regiões são justamente o arroz. Aqui preserva-se o topo dessas áreas de morros para justamente poder, com a chuva, absorver uma quantidade de água e ir liberando lentamente essa quantidade de água por esses terraceamentos. Temos aqui, então, propriedades bastante pequenas, com solos bastante inclinados, mão de obra abundante e barata, e é feito, então, terraços. Terraços são essas formas horizontais, terraços artificiais, com grande mão de obra trabalhando, então. Agricultura extensiva, muito utilizada no Brasil pelas extensões de terras gigantes que o Brasil possui, grande parte utilizada para monocultura. Monocultura, por exemplo, de soja, cana-de-açúcar, monocultura, por exemplo, de cacau, monocultura, por exemplo, de algodão, intenso uso de máquinas, tecnologia moderna que se utiliza via satélite ou tecnologia remota, uso de sementes selecionadas geneticamente, transgenia abundante, grande impacto ambiental,
Toda essa região era uma grande floresta. Como se vê lá no fundo, resquícios de grandes florestas. Toda essa região possuía uma grande biodiversidade e derruba-se essa floresta tropical de grande biodiversidade para a substituição por uma área de intensa hegemonia genética, homogeneia genética e baixa, então, heterogeneidade biológica. Uso de complexos químicos para poder suportar, então, tamanho desgaste de solo e também o ataque constante de pragas. Já a agricultura intensiva, ela então se utiliza de um solo menor e se consegue fazer grande produtividade, ou seja, se utiliza numa pequena parcela de terra tecnologia avançada para se poder então produzir o máximo por hectare. A agricultura familiar é um conjunto então de famílias que desenvolvem a agricultura no lugar. Há uma grande produção de alimentos, o que não acontece com a agricultura extensiva, que geralmente se utiliza 80% para a produção de ração, para exportação e alimentação de gado em outros países. Propriedades de até 4 módulos fiscais. Cada município possui, então, um controle e uma regulamentação das áreas das propriedades agrícolas. Quando se fala, então, de módulos fiscais, é uma medida média utilizada no campo para, então, identificar o tamanho das propriedades para o município. Mão de obra predominantemente familiar. No Brasil, cerca de 4,8 milhões de pessoas praticam a agricultura, então, familiar. Os investimentos são muito pequenos por parte das áreas bancárias. Apenas 14% de investimentos pelos bancos. O programa de reforma da produção agrícola no campo, ele então possibilita juros baixos para a comunidade do campo. 75% da produção de alimentos do país provém, então, da agricultura familiar. Geralmente se utiliza essa produção não com agroquímicos, mas se estimula que se faça a produção de orgânicos, ou seja, sem complexos químicos como venenos, fertilizantes de solos com base em petróleo, mas sim com compostagem. 40% da produção mundial de alimentos que provém, então, da agricultura familiar. 80% da contratação de mão de obra no campo. Enquanto a produção agrícola extensiva se utiliza de 80% das áreas agrícolas no Brasil, contrata apenas 20% da mão de obra. A agricultura familiar é aquela que mais emprega no campo e mais protege o sistema agrícola. A evolução histórica do Programa Nacional da Agricultura Familiar. Durante muito tempo, o Brasil não olhou para as pequenas e médias produções agrícolas no campo. Desde a época do Brasil colônia, sempre houve investimentos em grandes propriedades. A partir da década de 90, começa então um investimento do PIB, cerca de 3,2 bilhões de reais no campo. E, com o passar do tempo, esse valor foi crescendo. Atualmente, esse valor chega a quase 30 bilhões. Nós estamos aqui em 2011. 2014 se investiu 24 bilhões de reais na agricultura familiar e esse suporte dado por programas governamentais no campo fez com que houvesse uma grande produção de alimentos para o país, não somente a produção de agricultura, de ração para exportação.
Boia Fria é um trabalhador diarista que faz contratos temporários de plantios diversos, como capinar uma região, colheita de agriculturas, lavouras de cana, laranja, café, milho, algodão, uva, entre outras formas de agricultura, sempre trabalhando de forma diarista. Alguém leva e traz esses trabalhadores até a área de plantio. Como leva o próprio almoço e come frio, acabou sendo chamado de boia fria. Locais de trabalho sem infraestrutura, ficando dessa forma. Mão de obra muito barata, sem garantias trabalhistas. Cinturão verde é onde então acontece os hortifrutigranjeiros. Nas periferias das cidades existem áreas agrícolas de pequenas, médias propriedades, onde se produz então uma agricultura de cenoura, de ovos de codorna, ovos de galinha, laranja, bergamotas, frutas e verduras em geral, voltadas então para as cidades. Para a produção, se utiliza a compostagem, ou seja, a não utilização de compostos químicos provenientes do petróleo, mas se utiliza então de restos de alimentos, adubos orgânicos mesmo, fezes de animais, deixa-se acontecer então a ação de micro-organismos, transformando em um adubo de grande qualidade, sem a utilização, portanto, em algumas dessas áreas, de adubos químicos ou complexos químicos como veneno. Há uma cada vez maior procura por parte da população de alimentos mais saudáveis e os orgânicos vêm ganhando espaço no meio da procura por uma alimentação saudável. A função social da terra é quando uma terra ela pode ser utilizada de forma correta, de forma racional, gerando emprego, preservação ecológica e gerando também alimentação e trabalho para as comunidades. Grileiro é uma expressão que se refere a um, geralmente, grande latifundiário que, ao expandir as suas terras, faz invasão de áreas e falsifica a documentação. Daí, então, a expressão grileiro. E, posteriormente, faz o comércio dessas áreas, muitas vezes se utilizando de esquemas de corrupção dentro dos próprios órgãos de fiscalização. O poceiro é um pequeno produtor sem documentação para comprovar a posse da terra em que está atuando. Quando no meio agrícola se fala em interflúvio, é uma área entre dois vales, ou seja, temos aqui um rio com uma nascente independente, temos aqui um outro rio com uma nascente independente. Esses rios, por gravidade, eles vão então percorrendo da parte mais elevada para a parte mais baixa. Vários rios vão caindo nesse rio principal, formando aqui uma bacia hidrográfica. A mesma coisa acontece nesse rio aqui, onde tem vários rios que vão caindo no rio principal, formando uma bacia hidrográfica. Aqui no meio nós temos uma parte mais elevada, um divisor de águas, que é o chamado de interflúvio, ou seja, os rios que correm para cá dessa vertente são diferentes dos rios que correm para aquela vertente lá. Interflúvio é uma área mais elevada que divide então bacias hidrográficas. Em um segundo momento, nós podemos então ver aqui a crista ou interflúvio de uma área de morros. Aqui a crista ou interflúvio de uma área de morros. Aqui nós temos a vertente onde então os rios vão escorrer
para esse rio central. Aqui nós temos uma vertente um tanto inclinada. Aqui nós temos então a vertente. Aqui nós temos então a margem dos rios. E essas margens aqui estão bastante protegidas, ou seja, a quantidade de rios e chuva que descem para chegar nesse rio estão protegidas por uma área de vegetação nativa, e esse rio então recebe a água que corre por essas vertentes. Nós então temos aqui o rio, a margem do rio, o leito do rio é onde o rio está correndo, e a parte mais profunda do rio é que se chama de talveg. Geralmente uma propriedade e outra é dividido pelo talveg, ou seja, o meio do rio ou a parte mais profunda do rio entre as propriedades. Loess é um solo formado basicamente por partículas de quartzito, calcário e calcita. É um solo amarelado, um solo amarelão que se encontra em diversas partes do mundo. Por exemplo, na França, também é encontrado nas terras baixas, por exemplo, na Holanda, também é encontrado na Argentina, mas é mais conhecido aqui, proveniente esse solo do deserto de Gobi, onde os ventos, fortes ventos, então, no centro do continente asiático, sopram essa quantidade de poeira amarelada aqui para esse rio, chamado então de Rio Azul, mas principalmente aqui o Rio Amarelo, que acaba então carregando essa quantidade de solo e fertilizando as margens dos rios, muito utilizado para o plantio, por exemplo, de arroz para a população massiva da população da China. Tem uma coloração amarelada devido ao excesso de óxido de ferro dessa região. Então, França, Países Baixos, os Pampas argentinos, mas principalmente a China, são os principais locais identificados com esse solo amarelado chamado de loess. Existe uma expressão chamada de Matopiba. Matopiba quer dizer Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, como a gente vê aqui no mapa. Nós temos aqui o sul do Maranhão, nós temos aqui Tocantins, nós temos aqui o Piauí e nós temos aqui a Bahia, Matopiba. São áreas de expansão agrícola, principalmente da agricultura de sojicultura para a exportação. Diversos conflitos de terra acontecem nessa região, porque faz parte, então, de uma área de fronteira de região amazônica. O Tocantins, desde que se construiu, por exemplo, as hidrelétricas no Rio Tocantins, vem com profundos conflitos de terras com os nativos indígenas nessa região, agravados também pela produção, então, da hidrelétrica de Belo Monte, na região do Pará, que aumentou os conflitos com as comunidades nativas, os indígenas. Então, o cercamento dessas regiões e muitos conflitos de terra com muitas mortes acontecem na região do Matopiba. Quando falamos em Marcha do Café é justamente quando se trouxe o café para o Brasil, em 1712, pelo Francisco Palheta. O café veio pela região norte do Brasil, aqui em 1726, lá pelo norte do Brasil, entrou pelo Pará, só que o café ele gosta de um solo de terra roxa e de áreas inclinadas. O café não se adaptou desde que veio para o Brasil, 1726, e lentamente ele veio migrando e sendo plantado aqui no litoral do Brasil, até que o café chegou por volta de 1830, 1840, nas regiões do Rio de Janeiro e São Paulo. E aí essa agricultura se adaptou muito bem ao vale do rio que corta entre São Paulo e o Rio de Janeiro, a Vale do Paraíba do Sul, né? Temos um rio então que sai aqui de São Paulo,
o Vale do Paraíba do Sul. Nas margens dessa região, desse rio, começou-se então a devastar a floresta nativa, e então plantando café com grande procura a partir então da Revolução Industrial na Inglaterra. A Inglaterra então começou a consumir muito do café brasileiro, e a procura em grande quantidade fez com que o café avançasse para regiões de Minas Gerais, avançasse para o interior de São Paulo e para o norte do Paraná. Então, a vegetação nativa dessas regiões foi completamente devastada e substituída então pela cultura do café. Utilização de técnicas agressivas com o solo fizeram com que as regiões fossem rapidamente desgastadas. As lavouras buscaram outras regiões férteis como Mogiana, Campinas e Ribeirão Preto. O café também se alastrou nas regiões centro-oeste, que era então quase desabitada, levando a uma ocupação desenfreada dessa região. Quando se fala de módulo fiscal, o módulo fiscal é uma área medida em hectares, correspondente à área mínima necessária para uma propriedade rural desenvolver exploração agrícola e ser economicamente viável. Uma propriedade agrícola pode ter, então, 5 metros para imóveis de até 1 módulo fiscal, ou seja, uma região controlada e fiscalizada pelo município. 8 metros de proteção ambiental, próximo aqui aos lagos ou áreas de água. 8 metros para imóveis de 1 a 2 módulos fiscais, 15 metros para imóveis de 2 a 4 módulos fiscais, 30 metros para imóveis de 4 módulos fiscais para cima. É uma unidade de medida, então, agrária, usada no Brasil desde 79, portanto, da época militar brasileira, que começa em 64 até 85, medida em hectares e é variável, fixada para cada município, módulo fiscal, portanto. Pode variar entre 5 a 110 hectares, dependendo do tamanho do município. Nas regiões metropolitanas, ou seja, das grandes cidades, a extensão do módulo rural é geralmente bem menor do que nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, obviamente, por haver, então, muito mais gente, muito mais disputas pelo solo e muito mais valor pela terra, sendo mais difícil, portanto, a aquisição de terras. O módulo fiscal, quanto à sua dimensão, pode ser um minifúndio, uma pequena propriedade, uma média propriedade ou uma grande propriedade. Minifúndio é um imóvel rural na área inferior a 1 módulo rural. O módulo rural é quando existe uma área onde sobrevivem 4 pessoas adultas, conseguindo manter todas as suas necessidades. Uma pequena propriedade é um imóvel rural de área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais. Média propriedade, de 4 até 15 módulos fiscais. E uma grande propriedade acima de 15 módulos fiscais. No Brasil, existem propriedades muito mais acima de quase 10 mil a 100 mil hectares. Orgânica, quando se fala de agricultura orgânica, é a agricultura, então, que não se utiliza de complexos químicos artificiais, como venenos, como fertilizantes químicos. Então, ela se utiliza de uma produção de fertilizantes no próprio local, de forma natural, e um controle biológico para poder, então, impedir a ação de pragas. A Revolução Verde ela vai acontecer no Brasil e também no mundo a partir de 1960, que é quando se implanta a ideia de fertilizantes químicos, utilização de agrotóxicos e grande mecanização no campo,
acontecendo a partir daí, então, uma grande produção de área agrícola, mas também um grande êxodo rural. Uma máquina no campo hoje substitui 30 pessoas com trabalho braçal. Quando se fala em problemas fundiários, lembrando que o Brasil, no começo do Brasil, não foi feita uma distribuição de terras pequenas. Todas as pessoas que vieram para o Brasil obedeciam, então, uma ordem de que as grandes propriedades pertenciam aos amigos do rei. Então, foi feito aqui 15 faixas de terra, divididas, então, aqui para os donos dessas grandes terras, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco e assim por diante. Então, o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, começou então a ter suas terras divididas em grandes, gigantescas propriedades e não o acesso à terra a quem gostaria ou precisaria trabalhar. A Lei de Terras de 1850 fez com que as terras pudessem, a partir daqui, ser adquiridas mediante compra dessas terras. As leis escravistas começaram a acontecer no mundo a partir de 1845, com a Lei Bill Aberdeen, onde a Inglaterra impedia que se buscasse escravos negros do continente africano. E o Brasil aprovou em 1850, então, uma das primeiras leis abolicionistas, Eusébio de Queiroz, que proibia a vinda de escravos africanos para o Brasil. Também começou a se estimular a vinda de imigrantes. Então, a lei de terras foi para regularizar as terras que estavam no interior do Brasil não ocupadas. Estímulo à imigração vai fazer com que haja um leilão de terras. Você só pode comprar terras mediante dinheiro. O escravo não tinha dinheiro para comprar essas terras. O imigrante estava recentemente fazendo o seu capital, também não conseguia comprar essas grandes terras. Então, as terras ficaram sob favorecimento dos grandes proprietários, agravando as tensões de disputa de terras no interior do Brasil. Os escravos estavam impedidos de adquirir as propriedades, justamente por serem escravos, não terem direitos e também não terem recursos financeiros por não receberem por seu trabalho, por serem escravos. Os imigrantes adquiriam ou ganhavam do governo propriedades. Muitos projetos de ocupação do Brasil trouxeram imigrantes, tudo custeado pelo governo, e muitas terras foram dadas para os imigrantes, o que não acontecia com os escravos que estavam no Brasil ou aqueles que foram libertos da escravidão. Grileiros, ou seja, falsificadores de documento, forjavam documentação de posse e faziam as expansões de suas terras através, então, de fiscalizações corruptas. A cultura colonial, o trabalho braçal, nunca foi respeitado pela sociedade brasileira. Trabalho no campo era coisa de escravo. Pessoas de bem não trabalhavam com as mãos. Quando falamos, então, em agricultura orgânica, temos, então, a não utilização de complexos químicos industrializados. Revolução Verde, a partir de 1960, que agrava os problemas fundiários, ou seja, o tamanho das terras. No Brasil, nós temos, então, as dimensões dos imóveis, menos de 10 hectares, de 10 a 100 hectares, de 100 a 1.000 hectares, mais de 1.000 hectares. Então, até 10 hectares, proprietários, 49% dos proprietários vivem em uma área ocupada de 2,3% das áreas agrícolas do Brasil. Muita gente, quase 50% dos proprietários, tem terras até 10 hectares, que ocupam apenas 2,3% do Brasil. De 10 a 100 hectares, equivale aqui a 39% das propriedades,
e uma área ocupada de apenas 17%. De 100 a 1.000 hectares, apenas 9,7% dos proprietários ocupando uma área de 34%. Mais de 1.000 hectares, menos de 1% dos proprietários. E esses 1% ocupam quase 50% das terras no Brasil. Quando se fala do uso de nossa terra, então, o Brasil, como se fosse esse sólido geométrico aqui, nós temos então aqui uma divisão entre 50% da nossa área brasileira. Nem toda ela é utilizada para agricultura. Nós temos aqui uma área de florestas, áreas de rios, áreas de proteção ambiental, que equivaleriam a 354 milhões de hectares de florestas, áreas de proteção ambiental, cerrado. Então, nós temos aqui cerca de 65% do Brasil de áreas de proteção ambiental. Apenas 3% do Brasil equivalem a todas as áreas urbanizadas, isso aqui equivale a quase 38 milhões de hectares. Apenas 7% do Brasil, ou seja, 68 milhões de hectares, equivalem à agricultura, 68 milhões de hectares atualmente equivalem à agricultura, e 198 milhões de hectares equivalem à pastagem. Então, o Brasil se utiliza aqui de 25% para a pastagem e apenas 7% para toda a nossa área agrícola. Então, o Brasil carece de uma reforma da forma como se utiliza os solos no país. A expansão agrária do agronegócio em áreas da Amazônia está agravando as tensões no campo, se desmata a biodiversidade para criar, então, monocultura de pasto e gado. Em 1970, comparação com 2003 ou 2020, nós temos então aqui a questão do soja. Essa pequena área amarela se produzia então soja no passado e essa pequena área amarela equivalia a 5 milhões de hectares, produção de soja de cerca de 10 milhões de toneladas. Atualmente, a área agrícola até 2003 ocupava essa área aqui, mas atualmente está entrando no Mato Piba e cada vez mais dentro da floresta amazônica. Nós então temos atualmente uma produção de soja, por exemplo, ou de monocultura de soja de 36 milhões de hectares, ou seja, de apenas 5, hoje em dia passa a 36 milhões de hectares, e de 10 milhões de toneladas, hoje em dia se produz 122 milhões de toneladas de soja. Quando se fala do Vale do Rio São Francisco, existe uma irrigação artificial. Nós temos aqui as nascentes do Rio São Francisco, em Minas Gerais. É uma região bastante elevada e o Rio São Francisco corre para as regiões mais baixas, passando pelo meio da Bahia, passando então aqui por Pernambuco, dividindo Alagoas e Sergipe e caindo aqui no oceano. Nessa região de Petrolina e Juazeiro, existe então irrigação artificial na região do sertão nordestino, onde então se pratica a agricultura então com irrigação artificial no semiárido de uvas de mesa, abacaxi, banana, melão e mamão, ou seja, a tecnologia fez essa área aqui de grande dificuldade de produção ser uma das mais produtivas do país. Quando se fala de agricultura orgânica, então é de baixo insumo, ou seja, se utiliza de não mecanização ou então de equipamentos artificiais, industriais. Se utiliza então a compostagem, que é a própria fertilização do solo através da decomposição de folhas, utilização de esterco animal. O controle biológico acontece pela própria
pelo próprio meio ambiente, onde um inseto entra em competição com o outro, sementes selecionadas naturalmente, elevada contratação de pessoas, produção em menor escala, produtos mais caros do que os convencionais, justamente devido à procura, e também a crescente procura e a impossibilidade de fazer uma produção industrializada desse modelo. O trabalho escravo, desde 1995 até 2013, foram resgatados mais de 47 mil trabalhadores em regime de escravidão no Brasil, nessas áreas, ou seja, para o Brasil inteiro. Baixíssimas condições, essas pessoas são impedidas de sair, seus documentos são retidos, muitas vezes são contratados nas áreas periféricas das cidades, envolvendo um valor combinado e um tipo de agricultura. Ao serem levados para as áreas muito distantes no interior do Brasil, o combinado não é respeitado, essa pessoa não pode se retirar da propriedade, não existe moradia, não existe fogão, não existe comida, não existe nada naquela região. Quando ele vai ter que comprar a sua comida para poder então sobreviver, vai ter que comprar panela, vai ter que comprar um colchão, vai ter que comprar então um espaço, vai ter que alugar um espaço. Todo esse valor que ele compra nessa propriedade é muito superior ao valor do que ele recebe no final da jornada. Ele vira um escravo por dívida e não consegue mais sair dessa realidade. Mortes no campo são menos de 10% das mortes no campo, né, são julgadas ou investigadas. Desde 1985, 60 pessoas são mortas por ano no Brasil. 44% dos casos de assassinatos acontecem então na região norte, que são as fronteiras novas agrícolas. O estado do Pará, né, é líder no ranking de mortes, já foram 645 vítimas de violência no campo. O MST colheu 27 mil toneladas de arroz orgânico no ano de 2017 e transformou-se no líder na produção de arroz orgânico na América Latina. Mais de 600 famílias ocupam a região de 5 mil hectares no Rio Grande do Sul, e esse grupo busca uma alternativa ao agronegócio. Então, produção de arroz orgânico. Os sem terra são diversas as origens do sem terra. Trabalhadores rurais que não possuem ou foi retirado de sua terra própria. Ilhéus de rios, ou seja, moram próximos aos rios ou em pequenas ilhas, que tiveram áreas inundadas por grandes obras hidrelétricas ou outras obras governamentais, sem a devida indenização ou alocação. Pequenos agricultores expulsos de suas terras por grileiros e jagunços, trabalhadores expulsos de suas terras por mineradoras, filhos de trabalhadores rurais que saem de casa devido às famílias numerosas e vão para as cidades, trabalhadores rurais que se mudaram para as cidades e não conseguiram se adaptar ou pela cidade não fornecer suporte mínimo de sobrevivência ou mesmo empregos. Latifundiários que pressionam pequenos proprietários a venderem suas terras. São muitas os causos de existência de sem terras e grandes conflitos de áreas no campo. A reforma agrária seria reformular a estrutura fundiária do Brasil. Ao invés de fazer uma monocultura se utilizando então de agroquímicos com 80% das áreas para a produção de ração, a ideia seria a produção de comida diversificada, definir a função social, econômica, técnica e política da terra, ou seja, a produção correta do solo com biodiversidade
e mantendo então a função social, criando emprego, preservação ambiental. Assentamentos que foram feitos, por exemplo, na região norte do Brasil, assentamentos na região amazônica, de reforma agrária, conflitos com os povos nativos. Essas regiões são onde então foram feitos assentamentos na região amazônica. Introdução de agricultura em áreas desmatadas. Elevada taxa de evasão e desflorestamento iniciado com a abertura de estradas. Começa a se abrir uma estrada e aí então começa-se uma devastação, vende-se essas árvores, também se utilizam essas árvores para fazer residências, moradias e pequenas pontes. Área convertida em agrícola, mas como o solo é rapidamente lixiviado e não existe suporte financeiro para esse ambiente de grande agressividade, logo essa área agrícola vira pastagem e para a criação extensiva de gado. Falta de políticas florestais eficientes para o assentamento de reforma agrária na região. Baixa produtividade dos assentamentos pela falta de infraestrutura mínima. Os recursos e as políticas públicas para uma reforma agrária de qualidade ainda estão longe de ser realidade no nosso Brasil. Então, pessoal, falamos sobre atividades agropecuárias e a questão agrária brasileira na página 12 da sua apostila. Nos vemos na próxima aula. É isso aí. Bons estudos!